Com imensa alegria, como sempre, voltar ao Irmã Sheila e hoje livre para falar de um tema do qual eu tenho me debruçado ultimamente e que acredito ser de grande relevância para todos nós que militamos no movimento espírita, que nos relacionamos, que temos família, que somos seres humanos vivendo essa experiência, ou melhor, seres espirituais vivendo essa experiência no reino do humano. O tema de hoje, ele foi retirado de um livro chamado Amor a Dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica das constelações familiares e na visão espírita. Ele tem como base essa obra de André Moreira, que é um médico homeopata, constelador familiar, e que também é presidente da Associação de Medicina e Espiritismo de Minas Gerais, e tem escrito muitos livros, uma produção muito grande, e dos quais eu citaria o último dele, Atitude, Reconciliação, Autoamor, Autocura, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal e outras pequenas obras que ele tem escrito e tem trazido uma ponte, tem feito uma ponte entre o espiritismo, a doutrina do Cristo Jesus, com as constelações, com a homeopatia e outras práticas que ele tem, e tem sido de grande relevância para mim, que também sou terapeuta de constelação, encontrar no movimento espírita alguém que consiga fazer essa ponte, que é muito comum no movimento espírita. Nós temos vários psicólogos, terapeutas que são junguianos, mas era difícil para mim encontrar referências na visão de um espírita do nível de Andrei e que também trabalha com a visão sistêmica das constelações. Então ele faz um grande apanhado nesse livro que eu vou tentar trazer para vocês, fazendo uma ponte entre a espiritualidade, a doutrina espírita e as visões das relações que se estabelecem no nível do humano. Uma outra obra, que é referência também pelo próprio Andrei, é do João Garriga, que é um psicólogo, ele é europeu, espanhol, trabalha com gestalt terapia, também constelador, e ele escreveu essa obra, O Amor que Nos Faz Bem, quando um e um somam mais que dois. Uma obra de grande relevância e que Andrei cita na obra dele. Dentro da obra de Andrei, ele vai citar outros livros também, que vocês podem depois, se quiserem, me mandar o WhatsApp, que eu mando todos, que é Evolução em Dois Mundos, onde ele vai pegar o capítulo 18, que fala sobre o sexo, a energia sexual, e vai basear também sua fala nas obras de André Luiz. Outra obra que vai referenciar esse livro que ele escreveu é o livro Vida e Sexo, também de Emmanuel, no caso outro de André Luiz, ambos pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Dentre outras obras, como o Livro dos Espíritos, e que ele cita, e um livro que eu recomendo também, que é As Linguagens do Amor, de um pastor que traz protestante, que fala sobre as formas de amar e que muitas vezes geram divergências nos relacionamentos a dois pela falta do entendimento, e eu vou tentar citar, se assim o tempo me permitir, mais ou menos o que ele queria, o que ele traz na obra. Então, para começar, nós seres humanos somos seres gregários, nascemos para viver em comunidade ou nos relacionando. É verdade que podemos eventualmente fazermos momentos de reclusão, onde nos retiramos para algumas vivências em retiros espirituais, de meditação, e que é completamente aceitável e válido. Mas a gente se estabelece como espírito no planejamento reencarnatório, no embate do cotidiano, nas relações interpessoais, nas relações humanas. E é aqui na relação onde nós podemos nos desenvolver espiritualmente. E não há desenvolvimento se não houver envolvimento. Dentro da palavra desenvolver, já existe o termo envolver-se. Então é preciso que nos envolvamos para que nos desenvolvamos. Ok? Essa é a premissa das relações que, no caso em particular, nós vamos nos ater à relação de casais, que é aquela que inicia todas as formas de vida possível nas relações humanas. Começou entre o consórcio de um homem e uma mulher, ou de dois homens, ou de duas mulheres, mas que precisou usar de um gameta masculino, um espermatozoide, e um gameta feminino, que é um óvulo, e que assim, juntando esses dois gametas, se torna um ser vivo possível de se manifestar nessa realidade, no mundo material, da terceira dimensão, no mundo das formas, nesse mundo que nós habitamos.
Então, independentemente das configurações que se estabelecem hoje no que diz respeito às famílias, lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta clássica: o que seria para a humanidade se houvesse os afrouxamentos dos laços de família? Kardec fez essa pergunta aos Espíritos, e os Espíritos responderam: seria o mesmo que uma recrudescência do egoísmo. Então a família jamais deixará de existir ainda nessa realidade que nos encontramos. As configurações que elas se formam podem ser as mais variadas e não serão o objetivo da nossa fala de hoje à tarde. Para que vocês entendam, quando eu me ativer a um homem ou a mulher, vocês podem extrapolar para as outras relações que existem de possibilidades na nossa sociedade, ok? Então, para que possamos avançar, é necessário se relacionar. Para que possamos nos desenvolver, é preciso que nós nos envolvamos. E esses envolvimentos se dão no cotidiano com os embates naturais e que são legítimos e necessários para o aprimoramento do espírito. Flávio Neri só se desenvolve na relação com o outro, onde com o outro eu vou ter contato com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com as minhas virtudes, com as minhas possibilidades. Sozinho comigo mesmo, como ermitão no deserto, eu não teria como exercer a minha relação com o mundo externo e assim poder demonstrar que eu estou evoluindo de fato no confrontamento diário, nos embates do cotidiano, enfrentando as vicissitudes natural da vida de nós outros como seres humanos que estamos. Aqui então fica bem claro que isolar-se do mundo não significa que seria um movimento satisfatório para o crescimento. Isso tem que estar claro. Não sou contra, repito, os afastamentos necessários e que são revigoradores e que são reabastecedores da energia vital para que possamos voltar para o mundo e viver no mundo as experiências do cotidiano. Isso é fato. E por isso a sociedade é como é, adoecida, porque nós não temos momentos de reclusão, de meditação, de retiros, de refúgios para o mundo íntimo. Esses refúgios, obviamente, se dão de forma mais leve quando você tem uma egrégora de pessoas que participam disso conjuntamente com você, dentro de um espaço onde isso seja permitido viver. Os retiros de meditação, que eu tive a experiência de fazer dois retiros de silêncio de 10 dias, que é a experiência mais radical da minha vida. 10 dias sem dar uma palavra, para mim, que sou um verborrágico, um logorreico e de marca maior. Ficar 10 dias sem falar é uma coisa, mas sem falar, sem poder ler, sem poder ver o celular, sem poder falar com os pares que estão à sua volta e ficar só contato com você mesmo, não tem viagem ao Himalaia, a Machu Picchu, não tem caminho de Santiago de Compostela, do meu ponto de vista, que seja mais radical do que a tangerosíssima viagem de si para si mesmo. Parafraseando o poeta Carlos Drummond, que não é ipsis verbis o que ele disse, que o homem, ele busca viajar, ou habitou a terra, colonizou a terra, povoou a terra, e ficou tão enfadado com a terra, que resolveu povoar a lua. Habitou a lua, povoou a lua, colonizou a lua, ou com chapa é a lua. Foi para Marte, povoou Marte, colonizou Marte, se enjoou de Marte, foi para Júpiter. Fez a mesma coisa, o mesmo repetitório. E aí ele vai para o Sol, cria uma roupa sideral, habita o Sol, coloniza o Sol, povoa o Sol e se enfada do Sol e percebe que volta para a Terra e vê que a viagem tangerosíssima é aquela viagem de si a si mesmo, que poucos de nós temos o hábito ou interesse em fazer. E essa viagem é um encontro com o self, um encontro com si mesmo, o encontro com o eu maior, o eu profundo, o espírito imortal que somos. E nesse encontro com o Deus interno, assim encontramos-nos com Deus, porque nós somos centelha divina e, portanto, Deus habita em mim. Mas eu não tenho como encontrar Deus procurando Ele fora. Viajando para fora, você vê as benesses que Ele criou. Mas para encontrar Ele, é preciso fazer a viagem interior. E essa viagem, ela é dangerosíssima, danger perigosa, né? É a viagem do autoencontro, é a viagem da autodescoberta, do autoconhecimento, da autotransformação e, portanto, da autoiluminação. Ninguém se ilumina concluindo ou escondendo as sombras. Nós só conseguimos encontrar a luz fazendo o mergulho e olhando para ela, iluminando ela, assim a gente se ilumina. Esse é o chamado
da nossa abertura, desse introito para falar desse tema tão importante no meu ponto de vista. Então, no relacionar-se, nós vamos encontrando as adversidades da expressão que nós, seres individuais, e que buscamos a individuação, vivemos quando os embates do ego, as adversidades que enfrentamos, as nossas mazelas, as nossas vaidades, a prepotência, o orgulho, o egoísmo, isso tudo que está inerente à nossa condição, eles precisam ser vistos. E é no relacionar-se que nós podemos ter clareza um pouco mais de como estamos sendo na expressão da manifestação aqui nesse plano. Então, o que é que nós vamos entender? No movimento da relação a dois, o sexo, que é uma energia psíquica, e que na visão freudiana, que ele dizia que era uma pulsão, que o Jung aprimora e traz ela como uma energia psíquica, e que não se resume apenas ao aparelho genésico, ele vai mostrar a Jung que como energia sexual e como energia psíquica, ela se expressa das mais variadas formas, na expressão da arte, do canto, da oratória, do trabalho manual, do acolher uma criança com câncer, uma criança sofrida, um idoso. A expressão do sexo é a expressão da vida, e onde tiver vida, onde tiver criação, ali está a energia do sexo. E assim, ele cita uma passagem do livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo 18, quando diz assim: André Luiz fala, a energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste, cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de uma usina reclamando controle adequado. Andrei vai falar e explicar o que foi dito. Essa usina natural produz cascatas neuroquímicas contínuas, irradiando cargas psíquicas, emotivas e afetivas. Estas produzem reações orgânicas e atrações magnéticas, em quem as origina e naqueles a quem são atraídos por terem afinidade com elas, promovendo trocas através das várias manifestações do amor. Energia sexual é a expressão do amor de inúmeras formas. Então a energia sexual é a expressão do amor de inúmeras formas, ponto. Nós temos, religiosos de modo geral, um problema em falar de sexo dentro das religiões ortodoxas, católicas, protestantes e no espiritismo também. Então, como falou André Luiz, a energia sexual é uma energia de expressão do amor. E Divaldo Franco, uma certa feita, quando estava vivendo os próprios conflitos que todo jovem como ele, rico de ectoplasma, de fluido cósmico animalizado, da expressão das possibilidades mediúnicas de um dos maiores paranormais hoje encarnados no planeta, Chico Xavier o primeiro, depois que desencarnou é Divaldo Franco, no ponto de vista de muitos estudiosos. Ele, portanto, viveu também os dilemas da energia sexual. E aí, num conflito desse, ele se reportou a Chico Xavier no encontro e perguntou a Chico: Chico, o que é que eu faço para lidar com essa energia sexual, que na época a energia libidinal, a energia da libido, na visão freudiana, mas hoje com o esclarecimento de uma energia psíquica, e que, portanto, era uma energia avassaladora e que tomava ele no sentido dos desejos, porque desejo é eros. O desejo, eros, não é objetivo de julgamento. O desejo, ele é o que ele é. Eu posso desejar quem eu quiser aqui, mas o manifestar aquilo numa ação vai ter um julgamento da moral que vai dizer se vale a pena ou não eu me prontificar e expressar o desejo que é natural e legítimo, que é eros. Só que a energia psíquica, ela pode ser direcionada em vários níveis de expressão. E nessa pergunta que Divaldo fazia, era também a energia da sexualidade dele, do sexo mesmo, pelo desejo eros, erótico, que eu vou falar já já sobre isso. Então, quando Chico fala para ele, e ele recebe uma comunicação, parece que foi de André Luiz, que faz uma grande narrativa sobre o que é o sexo, na expressão mais poética que Divaldo relata, e ele não sabia. Chico entrou em transe
e começou a falar: o sexo, aquela árvore de Valdo, aquela água que brota na cachoeira. Foi falando de uma forma linda e poética, e que Divaldo ficou inundado com aquela nova informação sobre a energia sexual. E ele dizia ali, portanto, que a energia sexual é a energia que é a expressão do amor. Como canalizamos e como utilizamos, isso vai depender do nível moral, do nível de entendimento que cada um de vocês tem nas suas individualidades. Mas assim sendo, ele vai narrar uma história. Essa história é uma história que cabe hoje eu citar para vocês, que é uma história que me ajudou muito. Ela chegava e dizia, está no livro Sexo e Consciência, salvo engano, um tratado que um confrade de Fortaleza, ou Recife, fez um compêndio e escreveu sobre tudo que Divaldo falou sobre sexo em palestras, em livros, em mensagens, e colocou nesse livro grossão. Acho que é Sexo e Consciência, né, Fátima? É sexo. É um livro grossão, rosa, ok? Tem um livro muito bom que vale a pena vocês lerem. O que é que ele vai dizer? Ele pergunta a Chico: como é que você fez, Chico, para domar esse impulso da libido, essa pulsão de vida que é a energia do Eros? E Chico falou que foi até Emmanuel. E conversando com Emmanuel, me ajude, Emmanuel. O que é, Chico? Eu vou contar sobre o sabor da minha própria emoção. Não é ipsis verbis, como ele citou. Eu vou fazer aqui o floreio e botar aqui meu teatro. Mas é muito próximo do que eu vou falar. O que é que eu faço? Chico não fez assim: Emmanuel, o que é que eu faço? Não, isso aqui é eu que estou teatralizando uma fala que Chico teve com Emmanuel de uma forma normal. Mas vamos aqui teatralizar para trazer um pouco mais de leveza a um tema tão denso. Então, Emmanuel, o que é que eu faço, Emmanuel, com essa energia de libido? Isso é verdade. Aí Emmanuel olhou para ele e disse: Chico, vai abraçar as árvores de Pedro Leopoldo, Chico. Isso é verdade. Chico saiu por um mês abraçando as árvores, e viu uma árvore, Chico abraçava. E todas as árvores de Pedro Leopoldo, ele estava tão íntimo delas, que ele já conhecia cada árvore daquela na mais profunda intimidade. Isso é verdade. Ele abraçou as árvores de onde ele vivia, como recomendação do seu orientador espiritual, para que ele pudesse diluir um pouco aquela pulsão, aquela energia avassaladora que o arrebatava nos inícios da sua mediunidade com Jesus. Passou o tempo, Chico não deu conta, continuou avassaladora. Isso aqui é para vocês todos se empoderarem e saberem que não precisam se conflitar com viverem isso. Cito o exemplo de dois caras que são missionários, Divaldo e, para mim, e Chico são dois missionários, como irmã Dulce é uma missionária, e pessoas que não fizeram opção nessa existência de se consorciar sexualmente com o homem ou com a mulher. E nem por isso eles são melhores ou piores, apenas por uma determinada missão, que não cabia, no caso deles, ter uma mulher na relação de conjugalidade. E nunca aconteceu isso, é a primeira vez. Mas é por causa do tema mesmo. Alguém me liga de algum lugar, alguém chama e o celular vai para o silencioso. E nesse movimento é para que vocês percebam que muitos de nós vivemos os conflitos da energia sexual. E se Chico Xavier e Divaldo passaram por isso, quem somos nós para não passarmos também? Meros mortais que, no meu entendimento, somos. E assim Chico fez. Emmanuel, eu não consegui resolver. O que é que eu faço, Emmanuel? Emmanuel foi e contou uma história que eu vou narrar a vocês. A história que Emmanuel contou a Chico Xavier. Estão preparados? E aí Chico, sente para ouvir. Chico sentou e Emmanuel começou a narrar. Chico, tinha um rei que vivia no seu reinado, no seu castelo. E no seu castelo, ele passou por um momento de grande privação. Sim, e nessa privação que o rei passava com sua rainha, com o príncipe, com a princesa, ele começou a ser apedrejado pelos seus súditos, aqueles que viviam naquela comunidade. O rei, ficando preso, encarcelado, recluso, ficava sem nem poder botar o rosto na janela, porque as pedradas não tomaram, porque não tinha alimento. Foi privação de tudo, de água, de alimento, das coisas mais básicas, os seus súditos estavam privados. E o rei, naquela situação de aprisionamento, um dos sábios da corte chamou ele para uma audiência. Disse: Vossa Majestade, é preciso que o senhor tome tenência da vida. É preciso que o senhor coloque o que está acontecendo aqui dentro, porque seus súditos não têm noção do que você está passando. Mas como eu vou fazer? Disse o rei. Você precisa falar, mas eu não posso sair. Quando eu boto o meu rosto, eu recebo pedrada, recebo paulada. Fique tranquilo, vou tocar as trombetas. E ao tocar as trombetas, vou pedir uma trégua à população e eles vão dar a palavra ao senhor. E assim o sábio tocou as trombetas, parou todo mundo, jogou as pedras e os paus no chão, e o rei chegou e falou. Isso é Emmanuel contando para Chico. Meus queridos súditos,
Eu sou vossa majestade, o rei, e que passo por privações acerbas. Me ajude, a rainha já não tem mais do que se alimentar, estamos realmente escassos de todos os alimentos, já está faltando alguns ingredientes básicos da nossa alimentação. Mas eu preciso, com a força de vocês, retomar a força do meu reinado, e só conseguirei se vocês se unirem a mim, e que possamos juntos fazer um novo caminho de construção de um mundo melhor para todos nós. Os seus súditos se mobilizaram, jogaram os paus e as pedras no chão, e naquele momento todos debruçaram as mangas e começaram a trabalhar, produzir, e depois de um certo tempo o reinado começou a prosperar. E naquela prosperidade voltaram a viver a fase de bonança, que era aquela antes daquela crise que eles tinham atravessado. Ouviu Chico, aí Chico olhou assim, ouvi, e aí, mas não entendi nada, mano. Isso de Divaldo contando, isso ele conta em palestra, escrito, ele falando, é mais engraçado. Eu já ouvi ele falando e já li escrito também. Eu não entendi nada, mano. O que é que você quer dizer com isso, mano? Aí Chico, Emmanuel falou, não assim, você é um cabeçudo, Chico, não disse isso. Deve ter dado um cascudo em Chico espiritual, né? Porque Emmanuel era muito rígido. Deve ter dado uma pega. Acorda, Chico, acorda. Você não está percebendo, Chico? Aí Chico, o que foi, Emmanuel? Você é o rei, Chico. Eu sou o rei? Sim, Chico. Você é o rei. Suas células são seus súditos. E você hoje, como rei, está vivendo a privação, está privando suas células da experiência dessa energia psíquica, da libido, que elas não estão tendo a chance de viver. Porque eles não sabem a proposta que você tem nessa atual existência, Chico. Converse, o que é que eu faço, Emmanuel? Converse com elas. Como todas as noites você vai chegar e dizer, queridas células amadas, me ajudou muito, gente. Queridas células amadas, eu preciso que vocês me ajudem a fazer a missão a que foi imputada a mim. Terei, através da psicografia, que levar a iluminação para aquelas pessoas que nos lerão dos 400 e poucos livros psicografados por Chico. E assim, se vocês se unirem a mim, eu poderei levar vocês a um nível de consciência mais ampliado, e certamente vocês não ficarão privadas daquela experiência em que vocês viveram em outras encarnações, onde eu pude usar o meu aparelho genésico para o consorciamento ou a relação sexual genital com um parceiro ou com uma parceira. Naquele momento, Emmanuel traz um grande ensinamento, que as células têm memória, e portanto a ciência hoje demonstra que nossas células e o corpo têm memória, e portanto as células sexuais, elas vão vibrar para que aquilo que elas viveram possa ser vivido. Mas o ser, que é o gestor, que aí sim é quem gerencia a pulsão que as células irradiam, com a moral de Chico e o equilíbrio psíquico que ele trouxe, ele elevou o padrão vibratório das células e canalizou, direcionou, sublimou a energia para a psicografia e para seu mediunato. Esse é o trabalho de sublimação e não de repressão que nós outros fazemos, quando identificamos um desejo de crescermos moralmente e nos atormentamos na tendência de reprimir, de negar aquela pulsão de vida, porque o Eros é a pulsão de vida e a pulsão de morte é Thanatos, como dizia Freud, Thanatos e Eros, duas pulsões que são extremamente necessárias. As pessoas que deprimem, que tendem ao suicídio, elas vão para a pulsão de morte. As pessoas que criam, que produzem, que estão como voluntários, fazendo exposições, palestras, elas estão na pulsão de vida, indo para o mais. É usar essa energia a favor da vida. Então, naquele momento, Chico faz um processo de início de sublimação da sua energia sexual. E Divaldo recebe aquele bálsamo e leva para a sua existência o mesmo protocolo. E começa a meditar, conversar com as células, me ajude, minhas células, nessa encarnação eu preciso sublimar. É uma luta, gente. É uma luta, é uma energia poderosíssima, uma energia criativa, de vida. E Divaldo faz em média, no passado, 230 palestras no ano de 365 dias. Eu não aguento fazer 5 no mês, estou pifando. Imagine a energia psíquica dele, direcionada para o propósito que ele abraçou, e o estofo moral, espiritual que tem para um homem daquela idade, com 92 anos, continuar fazendo o que faz. E a gente às vezes se avora a fazer, quando eu forei fazer 9, liguei para minha esposa, dispneia suspirosa, quase morrendo, me lembro como hoje, lá no Deus, Luz e Verdade, lá na Ladeira da Graça, Deus, Verdade não, no GPEC, Perseverança e Caridade, com dispneia, no meio da palestra, pensando que ia infartar, e aí só faltava dor irradiada,
Eu disse, meu Deus, aí meu braço começou a adormecer, eu disse, meu Deus, vou me infartar aqui, que lindo desencarnar fazendo uma palestra, né? Seria honroso, ali mesmo eu ficava, quem sabe a espiritualidade me pegava. Claro que o nível psíquico pode me levar para fora do centro, mas tem uma proteçãozinha do centro. E aí quando eu saí do centro, liguei para Deise, me ajude, vou pifar. Como assim? Estou sentindo angústia, falando com dispneia, ou seja, 11 palestras naquele mês. Eu digo, não, eu não sou, não tenho proposta de ser santo, não tenho proposta de ser Chico nem Divaldo, mas parecia que estava nesse caminho de querer abraçar o mundo, ou seja, reconciliar-me com minha consciência de culpa, de qualquer sorte, querendo falar do amor, falar do Cristo, para assim me reencontrar com a minha consciência harmonizada com o propósito do Evangelho. E aí eu vi que não dava, diminui, era lá que marcava as palestras, vou botar para 6, mas não, não é melhor por semana, não, 4 é pouco, vou botar 6, 11 está muito, 6 é um número razoável. E aí eu falo com meu irmão Flávio Santos, que eu amo, aquele jovem que vocês também amam, que Patrícia também ama, que dispensa comentários. Quando eu ligo para ele nessa crise, Flavinho, você fazia quantas palestras por mês hoje? Hoje ele faz umas 4 por semana, 4 no fim de semana, 4 vezes 4, mas 16. Quando dá, né? Que eu vejo ele fazer de manhã, de sábado, sábado de tarde. Domingo de manhã, domingo de tarde. É um negócio também fora do comum. Mas ele, não, Flavinho, hoje eu faço pouca. Como assim? Porque quando era estudante de psicologia, ele fazia 30 palestras no mês. 30, como assim? É que era fácil, a faculdade, eu estudava e todo dia eu tinha uma palestra, segunda, terça, quarta, quinta, pergunte a ele. Eu perguntei, você sabia disso, Paty? Sabia? 30 palestras no mês. Como é que pode um negócio desse? Eu não dou conta. E ele dava conta, hoje ele diminuiu. Então, a minha energia psíquica, que eu estou tentando canalizar para tentar melhorar, ela está um pouco ainda esvaziada para sustentar um negócio desse, né? Mas então, na perspectiva da energia psíquica do sexo, quando vocês falam que amam alguém, aí vem uma grande contribuição dos gregos. Quando você fala eu te amo, qual é o amor que você diz que ama? Quando eu digo eu te amo, você pode usar no português o amo para eu amo como sendo ato sexual, e pode ser com amor por Deus, eu amo Deus. A palavra amar, ela denota vários significados e assim gera interpretações as mais variadas. Quando eu digo eu te amo, eu digo eu te possuo, eu preciso de você para suprir as minhas carências afetivas, eu te desejo, eu te fico emanado com você no propósito do crescimento e da realização, eu amo você de forma incondicional, onde eu não preciso de nada em troca. Qual é o amor que você diz quando digo eu te amo? E aí vem os gregos trazendo uma grande contribuição. Qual é a contribuição? Eles trazem definições para o termo amor. Ele começa com amor porneia. O amor porneia, que designou o termo pornô, vem de um significado que é o amor de posse. Quando eu tenho amor porneia, é aquele que eu controlo o outro, onde eu não permito que o outro mande uma mensagem de WhatsApp porque eu quero apurar o que ele está fazendo. Quando você vai sair de determinada forma, epa, que roupa é essa você vai vestir? Como é? Você está muito saidinha, ou você está muito saidinho. Esse amor posse, esse amor domínio do outro, é uma forma de amor e que tem a definição chamada de amor porneia. Quem aqui vive o amor porneia? Só eu, uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4 pessoas, tem algumas pessoas aqui que estão realmente, a maioria está iludido, né? A maioria iludido, a gente sabe que a ilusão permeia muitos de nós, mas não sabia que seria tão grande o número de iludidos aqui nessa plenária. Todos aqui, 100% têm o amor porneia, todos, em maior ou menor grau, viveram ou vão viver em algum momento. Eu vou exemplificar, todo mundo aqui foi criança um dia, não foi? Então, a criança é um exemplo prático do amor porneia. A criança quando nasce, ela não pergunta à mãe, mamãe, você hoje dormiu bem à tarde? Eu quero mamar peitinho. Ela fala isso? Ela chora, porque ela sabe que quando chora, mamãe dá peitinho, ela alivia a sua fome, ela aquece sua barriguinha e ela pode ter um aconchego do colo da mãe. Então esse é o amor posse. Ela se apropria da mãe, sem julgamento, apenas ela tem o objeto de desejo dela, que é o peito da mãe, para tomar o leitinho dela. Então ali é um amor posse mais explícito que vocês podem ter. Amor porneia, rigidamente explícito é a criança. E nós aqui, em maior ou menor grau, temos isso. O controle, eu tenho pacientes de várias idades, de 10 anos a 70, a 80 a minha mais velha, 86 anos, todas as faixas etárias. E em todas as faixas eu percebo isso. Mesmo casais de idosos
que poderiam estar numa fase já, existe ainda muitos que se relacionam ou com o homem ou com a mulher, com esse amor tido como porné. Mas como o tempo não permite que eu vá aprofundando cada um desses tipos de amor, que eu preciso fazer uma síntese de tudo e trazer para a relação a dois, falando das leis sistêmicas também que eu preciso trazer, a gente vai precisar passar rapidamente por cada um deles. Então, amor pornéia, todos aqui vivem em maior ou menor grau. Na segunda classificação que os gregos trazem, eles vão falar do amor eros. Qual é o amor eros? É o amor do desejo. O desejo que ele não é racional, ele é apenas o desejo. Pornéia é o amor posse, o amor eros é o amor desejo, que permeia todos nós, mesmo aqueles que já estão num grau de não ter mais o desejo do consorciamento no sentido genital. O eros pode predominar na relação de idosos, onde o afeto, o desejo da presença do outro existe, o toque que acarinha e que dá ao outro prazer. Nós somos seres afetivos, movidos pelo afeto, e o afeto, todos, por mais que não queiram, requerem e gostam de afeto. Mesmo aqueles que parecem não gostar de afeto, pode ser, na verdade, uma forma de máscara que o ego usa para mostrar suas fragilidades. Ele demonstra que não precisa disso, mas todos precisamos. Todos nós humanos precisamos de afeto. Então o eros, na classificação do grego, na definição específica, ele vai dizer: o amor eros é o amor do desejo, dos apaixonados, que estabelece atração e troca, abrindo o canal para a possibilidade de vínculo ou não. O eros não necessariamente ele se finaliza no relacionamento com a outra parte dos objetos de desejo, mas o eros é um tipo de expressão de amor, na visão grega, o amor eros. O amor pornéia, na definição, é o amor de consumo, que leva a possuir e usar o que é amado exclusivamente em função do gozo e centrado nas necessidades pessoais daquele que tem o seu objeto de consumo. Mas aí nós ficamos em duas espécies de amor que são muito primitivas. É verdade que na relação a dois, se não existisse o amor pornéia e o amor eros, provavelmente nós não nos consorciaríamos, porque Deus não foi à toa que colocou o prazer no sexo. Se nós não tivéssemos prazer no sexo, nós não teríamos a espécie humana. Os dois grandes prazeres, que está muito ligado ao chakra chamado do plexo sacral ou chakra sexual, que foi tirado por alguns autores ocidentais, mas na sua definição clássica oriental, o chakra esplênico é um chakra secundário. A gente não vai falar sobre isso, é outra palestra. Chakras principais são 7, estão ligados a uma glândula. Portanto, chakra da base ligado à suprarrenal, chakra sexual ligado ao gônada, testículo e ovário, o chakra do plexo solar ligado ao pâncreas, o cardíaco ao timo, aqui a tireoide, aqui a hipófise e aqui a epífise. Pâncreas, o pâncreas eu falei que é o gástrico. O baço, que é o esplênico, que vem de esplênico do inglês, não é um chakra principal, porque não é uma glândula. Ele é um órgão hematopoético, onde é o cemitério das hemácias, mas os ocidentais, com o preconceito do sexo, fez esse desvio, jogando o chakra esplênico. Ele é um chakra, mas é um chakra secundário, não principal. Então, no chakra do prazer, nós temos que o prazer é uma coisa de mobilização da vida. Se eu não tivesse o desejo sexual, teria procriação? Não. Eu não ia ter desejo eros por uma mulher ou por um homem, no caso, eu vou falar do casal hétero, para que eu tivesse a manutenção do espermatozoide com o óvulo e gerar vida. Outro prazer que, se não tivéssemos, a espécie humana não existiria, é o prazer de comer. Quando você não tem vontade de comer, você morre por inanição, ou você morre por desnutrição, e assim você pode ir a óbito. Então, o prazer pelo sexo e o prazer pela vida são prazeres inerentes à condição humana e necessários para que a vida pudesse acontecer. Então, num casal que se estabelece, ele começa pelo amor eros e pelo amor pornéia, o amor posse e o amor eros. É muito improvável que no nível evolutivo de provas e expiações que nos encontramos, a relação de proximidade entre homem e mulher seja pelo amor incondicional, que é o amor que é o quarto nível, que é o ágape, que eu falarei já. Então, quando eu olho para minha esposa e tenho um desejo nela, obviamente é o desejo de tê-la, consumi-la, possuí-la. O eros é o desejo que está inerente àquela vontade de posse. E esse movimento gera o apaixonamento. E o apaixonamento é o processo obsessivo mais grave que temos na vida na Terra. É a paixão. Você fica cego. A paixão não é uma obsessão simples, é uma obsessão com fascinação. Se a gente pudesse falar assim, fazendo uma comparação.
A paixão, o apaixonamento, você fica obsediado pela pessoa, pelo seu objeto de desejo. E naquele momento você fica cego, você não vê os defeitos. Você olha a beleza, olhos azuis, que mulher linda, maravilhosa, ela, que homem maravilhoso, bonito, esse homem elegante. Só que a paixão faz isso, vocês vão entender por quê. A paixão faz isso, só vê a beleza. Ele é bonito, ele é esse, aquilo outro. Aí daqui a pouco, qual é a melhor desobsessão que pode existir para o apaixonamento? O melhor processo de obsessão, melhor do que 10 sessões de mediúnica aqui de irmã Sheila. Qual é o melhor processo de desobsessão para o apaixonamento? O casamento. Casou, é o melhor processo de desobsessão. Porque no apaixonamento você vê o pavão. Isso aqui está tudo no livro de André, as fantásticas palestras dele, e vale a pena citar porque é uma metáfora maravilhosa. No apaixonamento você vê o pavão, mas não vê o pé. Olha o pé do pavão. Quem já viu o pé do pavão? Você vê só o pavão, aquela coisa linda. Mas quando casa vai ver o pé do lado, aí dorme do lado do outro, aí vê o outro roncando no início. Ah, é uma cotovia, como ronca linda essa pessoa. Com um ano de namoro, de casado, meu Deus, uma turbina, latância, diabo, esse homem não vai roncar. Aí quando o velho homem, diabo, esse homem desgramado. No início era paixão. A paixão você fica cego, é o processo obsessivo mais grave que a gente vive, é o apaixonamento. Você não vê que aquela princesa vira um sapo, ou que pode virar uma bruxa. No casamento, que é o melhor processo de desobsessão para o apaixonamento, ali é onde o amor pode acontecer. Por mais que incrível que pareça, a paixão é a antessala do amor. O amor dos níveis dos quais eu irei citar. O apaixonamento fez-se necessário para que houvesse o acasalamento, o desejo, aquela porneia da posse, o eros, que ali gerou aquela vivência do consorciamento, da construção da vida a dois, para gerar a família. Só que ali o amor pode acontecer, onde vocês no convívio a dois podem trabalhar conteúdos na convivência, que no início da minha preleção eu falava que na convivência onde você pode ter o desenvolvimento, e o desenvolvimento ocorre no envolvimento, você pode lapidar as arestas caminhando para um outro nível de amor, que é o terceiro, chamado amor filia. O amor filia, na visão dos gregos, é o amor da amizade, é o amor que permeia, troca. Não é um amor desinteressado. Não existe no amor de casal um desinteresse. Sempre vai haver um interesse no que você dá e no que você recebe. Essa é uma das leis sistêmicas que o Bert Helling trouxe e outros teóricos, que é a lei do dar e receber. Tem 3 leis sistêmicas. A lei do pertencimento, que fala que quem pertence, pertence e não pode ser excluído. E ponto. A lei de hierarquia ou de ordem, que é quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe. Quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno, e ponto. E o ponto é o melhor argumento dessa sentença. Não é nada mais do que o ponto. Porque depois do ponto não tem mais, deixa eu lhe contar minha história. Ah, você não sabe quem foi meu pai. Ah, você não sabe quem foi minha mãe. Você não sabe os castigos que eu levei. Não interessa. A lei sistêmica fala isso. Quem veio primeiro é grande, quem veio depois é pequeno, quem veio primeiro dá, quem veio depois recebe, ponto. Isso aí é um desdobramento e outra palestra que eu faço sobre honrar pai e mãe na visão sistêmica e na visão espírita, que é uma outra forma de abordar as leis sistêmicas com a ponte com a doutrina espírita e com o evangelho. Mas fique com essa informação da lei de hierarquia. E a terceira lei, que é a lei do dar e receber, a lei de equilíbrio. Você deve manter, e na relação de casal isso realmente mais percebe, um equilíbrio entre o dar e o receber. Ou se não for o dar e o receber, o dar e o tomar. Porque quando você não recebe, você pode tomar. No tomar, não se assuste. É um tomar ativo, onde o outro não pode me dar, por exemplo, aquilo que eu necessito, e eu tomo. André cita o exemplo do tomar com o pai dele. O pai dele, juiz de direito, não conseguia dar abraço. Ele ficou com 12 anos querendo o abraço do pai, o pai não deu. 13 anos não deu, ele cresceu. E ele foi lá e tomou o abraço. Como foi? Pegou o braço do pai, fez... abriu um arco, abriu o outro, ele fala isso, e tacou embaixo do braço do pai para assim, puf, como se fosse um negócio duro. Abraçou isso, a ratoeira, abraçou ele. Ficou tudo desconfortável. E ele ficou lá debaixo do braço do pai dele. Papai, te amo, te amo. Aí pronto, saiu. No outro dia de novo, foi lá, tacou no abraço do pai. Até que um dia ele disse que o único filho que ele consegue abraçar com naturalidade
é ele, porque ele tomou aquilo que o pai não tinha condições de dar, mas deu muito mais do que o abraço, deu a vida. E é esse o princípio sistêmico que a gente não deve nunca julgar pai e mãe, a gente deve honrar e agradecer sempre, porque por mais que eles tenham sido, aqui é uma pequena digressão, porque é cabível falar sobre isso, cometido seus delitos, seus equívocos, eles são grandes, eles nos deram o bem maior que foi a vida. E você e eu, sou 50% meu pai e 50% minha mãe, independentemente de eu ser um espírito imortal. A lei da reencarnação que rege a vida, a gente tem no humano leis que regem a vida no corpo físico. E na vida física, vocês são 50% papai e 50% mamãe. E quando você desonra um pai ou desonra a mãe, você está desonrando 50% seu. E por isso você deve sempre honrar pai e mãe, mas não inverter a ordem, porque tem filhos que invertem a ordem e passam a querer ser pai dos filhos, pai dos pais. E quando você faz a inversão de ordem, você deixa de receber a força do pai e passa a se desvitalizar em levar adiante aquele amor que, se você recebesse, você dignificaria em obras de amor, levando para os seus descendentes. Isso é muito importante falar, porque essa lei vai determinar o que é uma relação do casal. Porque quando vocês não tomam a força do pai, na relação a dois, eu vou querer tomar dela aquilo que eu não consegui tomar de meu pai e o que eu não consegui tomar de minha mãe. E é por isso que os casamentos estão como estão e as relações afetivas estão como estão, que as estatísticas apontam de que cada 10 casamentos, em média, 6 terminam nos 2 primeiros anos. Cada 10, 6 terminam nos 2 primeiros anos. 4 se mantém a vida inteira, 2 se tolerando e 2 harmonicamente vivendo. Harmonicamente não significa um casal angelical, muita paz, meu amor, te amo, bom dia, meu, quer um cafezinho na cama? Oh, lave meus pés, escove meu cabelo. Não, tem as desavenças naturais do reino humano, no nosso nível de provas e expiações, mas as pessoas vivem a harmonia possível no nível evolutivo que nos encontramos. No casal que é de tolerância, é tolerância. Se tolera, não aguenta mais um ficar do lado do outro, tá ali empurrando o outro. Que diabo, esse homem chegou agora mais cedo, eu queria ver a novela. Aí o outro chega mais cedo, amanhã, pô, tô vendo meu jogo, você inventou isso agora, por que diabo você fez isso? Aí começa o movimento de intolerância e levando até quando Deus dá e com um argumento que é uma falácia: é melhor aturar esse homem ou essa mulher nessa vida para não ter que voltar com ele na outra. Pelo contrário, quando você vive isso de tolerar, de ter que aceitar de qualquer jeito e suporta aquilo de forma às vezes intolerável, vem como gêmeos chifópagos, coladinho um no outro, ou vem mais próximos ainda, porque aquilo que você rejeita, você atrai. Isso é uma lei. Tudo aquilo que você nega, como dizia Carl Gustav Jung, que você recalca, que você reprime, que você nega e esconde, aquilo pode lhe tomar com uma força arrebatadora chamada efeito sombra. É a sombra não olhada, não vista, que pode lhe tomar de uma forma que irracionalmente você nem consegue compreender. Então é melhor se tentar viver harmonicamente até o fim das consequências possíveis. Nós somos a favor do casamento, mas aquilo que não dá mais para viver, o desrespeito doméstico, a violência verbal, a violência moral, é preciso conversar. E como está lá no livro Evangelho, o divórcio é uma lei humana que serve para separar aquilo que de fato já acontece nos corações, que não estão mais irmanados, do que viver destruindo a vida de um filho que cresce naquele ambiente caótico, a vida de uma filha que se desarmoniza porque elas percebem o campo. Nós estamos imersos nesse campo informacional e desestrutura-se uma família porque 2 pessoas não precisam chegar a um ponto de entendimento. Não dá mais. A gente tentou terapia, fizemos evangelho, desobsessão, tentar tudo. Eu sou a favor de todas as tentativas até as últimas consequências, como eu fiz no meu primeiro casamento, e que eu honro muito minha primeira esposa, e por honrá-la eu consegui ter minha segunda esposa. Porque se você nega, isso também faz parte, você exclui alguém que passou anteriormente a você, aquilo que você exclui termina os descendentes, porque numa lei chamada lei de pertencimento, ninguém pode ser excluído. Um filho que foi ladrão, traficante, ou no passado que era muito preconceito com os homossexuais, as famílias que discriminavam ou não conheciam, excluíam eles. A força do pertencimento faria com que os descendentes, por um amor cego, faça com que aquele ser que foi excluído fique de novo incluso no sistema familiar, a lei do pertencimento. Por isso que não devemos excluir nem os casamentos primeiros. Se não tem como conviver, tudo bem, mas você leva aquilo com amor consciencial, não é um amor romântico, no seu coração. Você olha e honra a pessoa, não precisa conviver com a pessoa, mas assim: eu honro você, fulana ou fulano, mas agora eu sigo adiante no meu segundo casamento, honrando o que você fez por mim, porque foi por você que me fez chegar até ela.
E assim a gente vai levando e honrando o que nos antecedeu, tanto na família, os ancestrais. Essa é uma das leis sistêmicas também, que rege todos vocês, queiramos ou não. Como a lei da gravidade, todo mundo aqui está inerente e vivenciando ela. Se você disser que não existe, pule do 13º andar, vai cair. Então você não pode negar a lei da gravidade. Você não tem como negar. Vocês podem até negar a lei da reencarnação, os que não acreditam, mas não é mais questão de dogma. A reencarnação é questão de ciência. Os cientistas já provam vários casos de relatos de que a reencarnação é algo factível. Mas a ciência ortodoxa quer negar. Então já não é questão de fé. Assim são as leis de Bert. As leis sistêmicas que ele revelou, que veio antes com Virginia Satir e outros que o antecederam, ele consolidou dentro das constelações familiares. Ele foi um dia, Divaldo, numa palestra dele, fala que tentou procurar Bert Helling na Alemanha, tem lá no YouTube, Constelação Familiar de Divaldo Franco, é um seminário de 2 horas. Ele disse que tentou encontrar Bert para dizer: parabéns, Bert, queria lhe dar um cumprimento por você ter revelado as leis sistêmicas. Porque os homens estão passando, como Galileu, Copérnico, Hahnemann, todos os grandes pensadores trouxeram em momentos da história contribuições. E ele também foi uma contribuição, como Jung, como Freud. A gente sabe que Jung teve uma chamada de Jung no além. Divaldo conta isso numa palestra. Joana de Ângeles passou 50 anos estudando psicologia, com psiquiatras, com os compêndios no mundo espiritual, para escrever a série psicológica da psicologia espírita, que é uma das psicologias mais expansivas do meu ponto de vista. E ela dizia que o Jung foi chamado a atenção, porque ele também, entre outras tarefas, que fez um grande trabalho, ele deveria também mostrar a reencarnação, provar a reencarnação. E ele não conseguiu. Médio que era, ostensivo como era, um grande, não estamos negando a contribuição de Freud, a contribuição de Jung, mas teria também, na fase de missão dele, trazer a comprovação científica da reencarnação. E ele não conseguiu, dentre toda a contribuição que ele trouxe. Bert, Divaldo ia dizer o mesmo: parabéns, ele conta isso, por você ter revelado as 3 leis sistêmicas, mas faltou a reencarnação, porque a reencarnação faz o elo de explicação disso tudo, que a gente explica pelos campos mórficos, campo informacional, está no campo de informação do todo, mas também a reencarnação tem que ser olhada. Mas constelação familiar não tem nada a ver com o espiritismo e não tem nada a ver com a reencarnação. Por favor, eu estou falando apenas da colocação de Divaldo, 2 grandes homens de grande saber, nonagenários, 94 um e 92 o outro. Bert morreu em 19 de 2019. E ele simplesmente queria esse encontro, ok? Nessa possibilidade do amor-filia, ali nesse amor é onde o consorciamento, que na definição dos gregos vai dizer, o amor-filia é um amor-amizade, fraternal, virtuoso, desapaixonado, pois não passa pela relação eros, embora possa com ele estabelecer pontes, a depender da relação e das posturas íntimas. Um casal de amigos, ou melhor, 2 amigos podem viver o amor eros. Quantos amigos casam-se e passam a ter desejo do eros? É possível. Como também é possível um amor eros de paixão se tornar um amor filia, uma gradação da evolução do amor, que é o nível evolutivo que a Terra tem condições de viver, é o amor filia. Nós vivemos essa possibilidade, mas não conseguimos ainda estabelecer. Vai ter um outro tipo de amor, que a gente não vai entrar agora, que é o estoragem que ele fala, mas vamos pular para o amor ágape. O amor ágape, que é um amor que significa um amor desinteressado, o amor incondicional, que não é deste mundo. Não é deste mundo. Não tem. A gente tem momentos de amor incondicional, temos momentos, mas não predomina o amor incondicional que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós, que espíritos de grande envergadura, sem nenhuma condição, nos ama. Mesmo a mãe, que vocês vão dizer, e o pai, tem um amor incondicional que se modifica com o crescimento do filho. Ele vai evoluindo e o pai quer que o menino faça direito, o menino quer fazer história. Não é incondicional. Quando o menino é homossexual, muitos preconceitos ainda tem um pouco de aversão, execra um pouco o filho. Então existem amor que chegam próximo do incondicional, mas não é a vida inteira o amor incondicional. O que mais representa isso é o amor de mãe, o amor materno, onde ela se dedica, mesmo com raiva. Não é incondicional. A mãe dá o peitinho, mas está ali, entediada. Às vezes tem mãe que tem depressão pós-parto. A gente tem que reconhecer isso, é legítimo. São espíritos que se encontram, às vezes são espíritos que são desafetos do passado. É um algoz dela ali que ela está dando a mama. Um cara que decolou ela vai dar o peitinho. Isso é nada. Você imagina, estou aqui dando maminha ao menino, que foi que ele decolou. No meu inconsciente profundo existem experiências registradas que são sobre o véu do esquecimento,
porque senão não sustentaríamos as relações. Por isso que tem que ter um apaixonamento, porque é no apaixonamento que eu não sei quem é ela, e é na coisa de não saber quem é, que aí eu me caso e vejo quem é, e agora aí eu me reconcilio, porque é na reconciliação que aí o amor pode acontecer. Se eu já soubesse que ela é meu algoz, me botou no tronco e me quebrou na porrada, me deu chibatada, eu ia ficar como quando eu encontrasse? Com raiva, não me aproximaria. Então o véu do esquecimento faz-se necessário para que a partir disso você comece a desvelar-se na convivência. Eu não concluí sobre a direção da ordem, porque tem algumas famílias aqui, que é importante dizer, alguns filhos que ficam nesse lugar de querer devolver ao pai tudo na velhice. Não é isso. Você tem que honrar o pai e a mãe e dando suporte a eles no lugar de filhos, não no lugar de pais dele, porque muitos de nós cometemos o equívoco de querer viver a função invertida. Eu, por muito tempo, eu me sabotei no meu progresso material, por meu pai ser pobre, minha mãe ser pobre. Meu pai ganha 1.600, minha mãe ganha 900. Eles diziam que meus avós eram miseráveis, que eu não tinha nem as necessidades básicas de fazer, e eu fico honrado por isso. Meu pai e minha mãe se tornou pobre, eu me tornei classe média. Eu, se ficasse preso no que diz respeito àquela necessidade de pertencer, porque o pertencimento faz você fazer um amor cego, você não vai para o mais, mas o pai e a mãe quer que o filho vá além deles. Imagine vocês uma metáfora, todo mundo sustentando um monte de gente numa pirâmide humana, e eu pego aqui embaixo mais forte, boto o outro em minhas costas, e tem um mais levinho lá no topo. O levinho vai olhar adiante. Se aquele levinho que está olhando adiante resolvesse, estou com pena daquele cara lá embaixo, não quero mais ficar aqui em cima não, porque ele está sofrendo muito lá com a carga que está muito pesada para ele. Ele inverteria a ordem, ele ia descer de lá e ia deixar de perceber a beleza do infinito que teria, e os que estão embaixo se sustentando, nossa cara, vá adiante, eu fiz isso para que você fosse além de mim, e não que você ficasse negando a possibilidade de receber o meu amor, o meu esforço, que pudesse honrar aquele esforço que eu fiz. É o que eu estou fazendo. Eu, quando tinha a inversão da ordem, eu queria honrar meu pai e minha mãe, sabotando o meu progresso material, com medo de me distanciar deles. E aí eu estou desonrando minha avó, minha bisavó que foi escrava, minha avó que viveu com lavadeira, minha mãe que chegou a nível de magistério, se tornou professora, e eu me tornei um nível superior. Olha que lindo o que a gente vai crescendo, recebendo a força dos ancestrais e levando adiante, honrando todo o esforço que eles tiveram para nos fazer chegar até aqui. Daí não invertam de quererem se tornarem pai dos pais. Não significa abandoná-los. No lugar de filho eu posso atuar e ajudar minha mãe. Como eu não fazia, porque era da área de saúde, falar, minha mãe só está com glitosúria, está vendo aí que a senhora está com xixi, com formiga, isso é açúcar na urina. Você está comendo muito doce, minha mãe, jogando duro na véia, como se eu fosse o pai da véia. Quem disse que a véia obedece? A véia tinhosa como o quê? Você não me governa, eu faço o que eu quero. Aí tentava o sistema e a gente não consegue ter ação sobre ela. Quando eu entendi as leis sistêmicas, eu fui para o lugar de filho e fiz, minha mãe, eu te amo. Como seria, minha mãe, a senhora poder dar uma olhada para isso, velho? Eu te amo, eu queria viver mais tempo com a senhora. E a sede, a humildade, a não prepotência, a forma de falar do lugar de filho, você consegue às vezes mudar o ponto de vista de alguém. E assim a gente vai mudando a nossa forma de se relacionar. Tem privação material? Eu posso dar, mas ela tem que estar, eu tenho que estar no lugar de filho. Olha, eu não sou seu pai, nem sou sua mãe. Está precisando, vamos lá honrar a senhora. Mas os filhos ficam desavoradamente, cegamente pais, às vezes desqualificados, despreparados, botam os filhos nesse lugar. E aí fazem com que eles também estão na relação com os próprios pais, não estão estabelecidos na lei de ordem, terminam invertendo a ordem, já colocando o filho numa situação de menos valor, e eles se colocam naquele lugar, e gera-se aquela relação de amor cego. Mas isso foi uma digressão longa para voltar para o casal, para vocês entenderem. Então, no amor-filia, esse amor-filia que é o que a gente idealiza nas relações afetivas, e que caminharia para o amor ágape incondicional que não é desse mundo. E assim vocês perguntam, e daí, Flávio, o que isso tudo significa? Significa que, quando Flávio Neri se consorcia com Daisy, eu trago no meu sistema toda uma experiência transata de espírito imortal que sou, e que vivi outras encarnações, experiências as mais variadas, e que nessa vida eu tenho uma relação com a minha família de base, que determina o meu comportamento na relação com ela. Ela vem do Rio Grande do Sul, eu venho da Bahia, eu sou impontual, ela é pontual britânica. É um confronto já inicial na relação a dois. Ela tem um compromisso com o clã dela, que são italianos, pessoas europeias, super pontuais. Tem uma piada que diz assim: a diferença do paulista, o gaúcho e o baiano. Marcou um compromisso com o paulista 9, ele chega a 9. Com o gaúcho, 10 para as 9, o baiano, 10 horas da manhã.
Mais ou menos, de um modo geral, isso é claro que é uma piada. Mas é para vocês entenderem. Claro, tem baianos pontuais, eu estou falando isso de uma forma geral. Então, o gaúcho é extremamente pontual. Eu sou impontual. Eu venho com um sistema e ela vem com o outro. Se nós entramos na relação confrontando sistemas, negando a realidade que ela vem, a minha que eu venho, nós não vamos nunca construir um novo sistema, que seria o terceiro incluído, o sistema híbrido. Por quê? Na relação a dois, quando 1 e 1 é igual a quanto? 1 e 1 é igual a 2? O livro fala o quê? Quando 1 e 1 somam mais que 2. No relacionamento afetivo, quando 1 e 1 dá 1, porque muitos não, 1 e 1 sou 1. Tem casais que dizem, eu e ela somos um só. Simplesmente relação simbiótica. Alguém está perdendo, alguém está se anulando para que o outro prevaleça. E se numa relação a 2, 1 mais 1 é igual a 1, alguém perde. Não dá. Se 1 mais 1 for igual a 2, também não dá. Eu e ela nos consorciamos e geramos espaços de conjugalidade, onde para criar um filho, para poder pagar as contas, mas não há um certo nível de envolvimento na construção de uma terceira possibilidade. E aí os autores vão dizer, 1 mais 1 sempre deve ser no mínimo igual a 3. Eu, Flávio, no conjunto A, me consorcio com Deise, conjunto B, e crio um terceiro incluído híbrido entre eu e ela, que é fruto das minhas experiências que devem ser respeitadas, as delas, e onde nós dois nos encontramos, onde o amor acontece, criamos uma terceira geração, uma terceira possibilidade de expressão de um relacionamento, desse grande encontro de duas almas, com suas idiosincrasias, com suas limitações, com suas fragilidades, com tudo aquilo inerente ao que ela traz e o que eu trago. Mas essa possibilidade de gerar o terceiro, aí sim, esse amor pode seguir adiante de forma leve, contributiva, fraterna para o reino de nós. Mas isso tudo só se dá, terminando já, faltam 5 minutos para terminar, né, meu irmão? É isso mesmo? Em nome de Jesus, amém? 5 minutos. Nessa perspectiva desse encontro, o amor acontece na geração de possibilidades desse encontro com frutos, que podem ser filhos, que se não forem os filhos, podem ser ações amorosas da realização do mundo, que tem muitos casais que não têm filho, mas produzem consciência, geram conteúdo na internet, fazem eventos. Isso também é uma expressão da manifestação do amor a dois. Esses tipos de amor, que lá no livro vai falar das linguagens do amor. Qual é a linguagem que eu comunico-me com ela, quando eu encontro-me com ela? Às vezes eu tenho uma necessidade, são as 5 linguagens do amor. Eu preciso de afeto e toque. O autor fala sobre isso, as linguagens do amor. Ou seja, na minha construção familiar, vamos supor, a gente tem muito toque e tem palavras de incentivo. Na dela, o que tem, por exemplo, é que o amor expressa a forma de cuidar, ou seja, fazer um jantar, botar uma comida, cuidar, mas não tocar muito. O que é o amor quando você do dar e receber, você precisa tomar? Se ela não está me dando aquilo que eu preciso, ela pode ter um nível de não conseguir. Mas eu, como o André fez com o pai, posso fazer com ela, Deise, eu preciso, amor, de vez em quando. Eu não dou conta. Se você de vez em quando me dá um toquinho, uma alisadinha. Uma alisadinha, de vez em quando. Passa a dizer, amor, como é que você está, meu amorzinho? Tudo bem? Ela não está dizendo que não me ama. É esse o diálogo entre os casais que não se estabelece. A forma de expressar, a linguagem que o amor dela expressa é de outro jeito. Só que o meu jeito é o que eu acho que deve ser, porque o meu clã tem essa forma de expressar o amor. Só que o dela tem outra forma. Ela, por honrar os familiares, os descendentes, os ancestrais dela, traz isso no campo dela. Mas não custa nada entre o diálogo fraterno entre eu e ela, estabelecemos um vínculo onde possa ser leve a conjugalidade. E ela vai dizer, amor, eu preciso de vez em quando que você chegue junto comigo. O que é chegar junto? Não é limpar a casa toda com ela, que eu não dou conta. Mas às vezes você faça uma graça lá no quarto assim, vai ser assim, corre a cama, meu amor. Porque o homem levanta, eu acho uma coisa super desnecessária, levantar e forrar a cama, que eu vou me deitar de noite. Mas é um motivo de conflito grandioso, porque as mulheres têm a necessidade, levantou, forrar a cama, pra quê? Vai ficar o dia todo ela lá, só vou voltar de noite. Pra que eu vou ter que desforrar de novo pra me botar nenhum lugar certinho, bonitinho, meu cantinho aqui. Aí não, eu faço a graça. Mas aí não me elogia, aí é que vem. Ela precisa que eu cole nela em alguns momentos, eu faço. Mas o que eu espero? Palavras de incentivo, de elogio. Aí quando eu faço pra ela o normal, porque aquilo é normal, na criação dela, é o cão dela, aí eu faço e eu desço. Ela chega lá e às vezes ela faz, que eu peço tanto, amor, me diga assim, pô, parabéns, amor, você forrou a cama, né? Aí eu digo, me incentiva a continuar fazendo, não sempre, mas não dá, pra ela é normal, ela vê forrada, vaza. Meu Deus, oxi, não tem elogio? Não. Aí vou falar, ela faz minha vitamina, nossa vitamina de manhã,
não está fazendo mais não, viu? Porque a gente entrou num acordo, porque ela não é minha empregada, eu não tenho empregado, então eu faço meu café da manhã e meu negócio da noite. Ela só faz o almoço, que eu não fui em cozinha. Então o almoço ela não está pegando ainda não, o almoço ela bota, mas o resto é comigo. Nesse movimento de diálogo, de entendimento, nós vamos construindo a possibilidade da vivência fraterna dentro da conjugalidade. As 5 linguagens são muitas outras, tem outras formas de linguagem do amor que vocês podem depois se debruçar no livro que eu citei, as linguagens do amor, e entender como elas funcionam. Então, num fechamento disso tudo, ficou claro para vocês que a lei, ao que eu finalizo, que é interessante vocês entenderem. Na lei da hierarquia, é como se fosse, venham comigo, um rio que abastece um outro rio menor. Um rio, quando ele está caudaloso, ele tem momentos que ele passa por umas cascatas. Na cascata, pela força cinética e a força das águas, ela vai ganhar força para gerar afluentes, não é isso? Outros braços de rio. Digamos aqui que minha mãe e meu pai estão me dando toda a força das águas que eles fizeram por mim. Ele chega aqui para mim, eu quero inverter essa ordem, essa é a lei da hierarquia. Imagine que esse rio faz isso. Levanta, levanta, levanta. Esse rio aqui para de jogar água? Não. E esse recebe? Não. O que é que vai acontecer com esse? Vai secar. Quando você inverte a ordem na relação de pai com mãe e quer ser maior que seus pais, para devolver a eles o que eles estão lhe dando, que inconscientemente a única relação que ela é sempre deficitária é de pai para mãe, ou de pais para filhos. Você nunca vai devolver a mãe e pai aquilo que eles lhe deram. Isso não consegue equilibrar nunca. Vocês são sempre devedores dos seus pais. Quando vocês invertem a ordem, você se esvazia do amor deles e o rio seca. Os outros continuam vibrando até o fluxo da vida, até o mar. No equilíbrio entre o dar e receber, venham comigo nessa imagem. Imagina uma balança do passado. Como era aquela balança do vovô e da vovó? 1 quilo de chumbo, aqui a gente botava 1 quilo de mandioca. O que acontecia para que vocês pudessem tirar a mandioca? Ela ficava como? Ela ciclava. Quando ela ciclava, a feira não dava tempo de esperar aquele pêndulo parar. Ciclou, tem 1 quilo, tira. Bota o tomate. Ciclou, tem 1 quilo, tira. Mas digamos que 1 quilo de chumbo eu bote 10 quilos de tomate. O que vai acontecer com o chumbo? O que vai acontecer com o chumbo? Vai ter o quê? Então, na relação entre um casal, entre o dar e receber, se um dá muito, o outro que recebe muito tende a se afastar. É o contrário. Isso é complexo. Tem que estudar mais profundamente, participar para entender essas leis que regem todos vocês. Vocês aceitem ou não, é assim que funciona. Então, se eu dou muito à minha esposa e ela recebe demais, a tendência dela é se afastar de mim. Se eu boto 20 quilos, o que acontece com 1 quilo? Ele voa. Ele sai da relação. Numa relação entre dar e receber de um casal, quando uma parte dá demais, a outra que recebe muito tende a sair da relação pelo caminho muitas vezes da infidelidade. Por quê? Porque numa relação onde um dá muito e o outro recebe, essa relação entre quem? Onde uma relação que um dá muito e o outro só recebe, qual é a relação que nunca pode ser compensada? Pai e mãe. Então essa relação de homem e mulher é uma relação o quê? Parental. Vira uma relação de pai e filho, porque quem recebe muito se acha desonrado por nunca se sentir na condição de poder devolver àquele par, o homem ou mulher, o que está recebendo. A tendência daquele casamento então é ruir. Essa lei de equilíbrio entre o dar e receber tem que estar vigente. Vai ter momentos que eu dou um pouquinho mais a Daisy, tem momentos que Daisy me dá um pouco mais. Tem que ser a mesma coisa? Não. Não é o trabalho doméstico, não é o trabalho na rua. É aquela coisa de você sabe que você nunca pode honrar o outro. Ele me dá tanto que eu me sinto pequena, eu me sinto filha, ou eu me sinto filho, ele parece meu pai. E aí você desempodera o outro. Para que haja um empoderamento é necessário que essas duas energias entre o dar e o receber sejam dinamicamente equilibradas para que o casamento se sustente na longevidade necessária de uma relação a dois. Então, respeitando isso e o pertencimento, que é a terceira, do que pertence, não pode ser excluído. Quando você não exclui ninguém do seu clã, dos seus ancestrais, naturalmente aqueles descendentes não precisarão, os filhos, por amor cego, para honrar aqueles que foram excluídos, fazer com que os sintomas se expressem na relação da família que está ali se consolidando, se construindo. Então, nessa perspectiva, para respeitar o horário, que são 18 horas, o assunto é vasto, a gente tem muitos desdobramentos dessas leis, é interessante que vocês possam estudar, se aprofundar. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de possibilidades, de probabilidades que a gente está imerso, elas fazem com que os atratores sejam naturais.
para que no fundo, através desses encontros, a reconciliação aconteça, onde o perdão aconteça, nos libertemos das mágoas, dos ressentimentos, e ali é nesse espaço de consciência onde tudo pode acontecer, que o paixão, que era a obsessão, a antessala do amor, ela se tornou possível na convivência a dois, do encontro de duas almas, a construção desse mundo mais fraterno, mais harmônico e um mundo melhor. Muito obrigado a todos.